Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui pra gente discutir um pouquinho a respeito do surto coletivo de inovação da internet. Essa busca incessante por uma novidade, eu acho que é uma coisa que é um reflexo muito forte da nossa sociedade, da geração do TikTok, que é aquela geração onde quer uma coisa nova a cada um minuto, né? São os tempos dos vídeos lá do TikTok. E como isso é prejudicial para nós e para a indústria, né? Eu acho que nada define melhor inovação do que espontaneidade, porque geralmente essas coisas que são realmente que impactam o mercado de uma forma muito positiva, elas vêm do nada, né? Coisas que ninguém estava esperando e simplesmente aparecem. Eu posso dar um exemplo esse ano, por exemplo, do Hi-Fi Rush, né? Hi-Fi Rush foi um jogo que ele surgiu do nada. Foi lançado no mesmo dia que foi anunciado e que simplesmente estourou de uma forma sem precedentes, assim. Fenômeno, o negócio foi gigantesco. Ninguém estava esperando Hi-Fi Rush. Assim como diversos outros jogos onde as pessoas simplesmente não estavam esperando que eles fossem aparecer, que eles fossem surgir, né? Essa questão, eu comecei a perceber ela por conta dessa tentativa de validar um jogo, um produto que uma pessoa gosta, no processo de validar algo que ela acha que não é tão bom, né? Então, sei lá, eu vi, por exemplo, muita gente falando que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom é uma DLC zona do Breath of the Wild. Sendo que é uma continuação, o jogo é uma continuação. Como o Spider-Man 2 é uma DLC gigante do primeiro, sendo que tem literalmente um 2 na frente. Eu acho que as pessoas elas meio que perderam a noção do que é uma continuação, assim, né? Eu acho que realmente, né, a cabeça delas ali não funciona muito bem nesse quesito. God of War, como que o God of War Ragnarok é uma grande DLC do primeiro. Então, assim, surgiu isso, e eu acredito que isso vem muito numa tentativa de desvalidar uma coisa que a pessoa não gosta para tentar validar outra que ela né, tentar elevar o patamar de uma outra que ela gosta de uma forma muito boba, porque, cara, se você ficar utilizando essa palavra inovação, né, porque o negócio, às vezes, vamos colocar aqui que a pessoa realmente ela queira realmente algo novo, uma inovação, né, inovação você não vai conseguir a cada 2 anos, velho, você não consegue, né, como eu falei, espontaneidade é o segredo para esse tipo de produto, né. Ele vai pegar as pessoas desprevenidas, sabe? Ninguém tava esperando e aí, puf, uma hora tá lá. Vou dar um exemplo. E aí a gente também pode até entrar em outros quesitos de discutir se essas coisas de fato são inovadoras ou não. Porque, por exemplo, o Baldur's Gate ele saiu esse ano, o Baldur's Gate, que é o jogo da Larian. É um jogo fodástico. Ele tem horas de jogo, assim, incontáveis, né? Só que você pode começar a questionar se aquilo ali foi de fato uma inovação ou não, né? Porque todos os elementos que estão ali no Baldur's Gate são elementos que já existem em outros jogos, mas que todos foram condensados ali de uma forma massiva. Que é uma coisa que as pessoas geralmente sonhavam, né? Quando você vai fazer um jogo de RPG. Imagina se a gente tivesse um personagem que a gente pudesse criar, e aí a gente fizesse uma interação com determinado personagem, e aí mudasse o rumo da história lá na frente, a gente fosse um druida e a gente conseguisse, sabe, chegar em determinado lugar se transformando em um animal, não sei o que lá das contas, sabe? Eram coisas que as pessoas elas sempre almejavam, né? Sempre sonhavam, tava ali no imaginário delas, né? De um jogo onde elas pudessem fazer isso. E aí a Larian chegou e simplesmente fez, né? Só que ela não fez esse intervalo de 2 anos, ela fez um intervalo de 10 anos, né? Essas são coisas que a gente também pode colocar em pauta, né? No meio dessa discussão. Isso ainda assim é uma inovação ou não, né? E já era uma coisa que as pessoas gostariam que acontecesse, e aí ela só foi lá e fez. Dentre várias dessas outros fatores, assim, sabe? Mas eu acredito que pra mim, uma inovação é algo que vem impacta a indústria de uma forma muito grande, né? Que as pessoas... na boca do povo. Então, pra mim, Baldur's Gate, sim, foi uma coisa muito inovadora, né? Foi um jogo muito inovador. Assim como, por exemplo, o Dark Souls foi um jogo muito inovador, né? Na época em que ele foi lançado, com todo o gerenciamento de estamina, sabe, o combate cadenciado. Foi uma coisa, né, inspirou outros 200 jogos, inclusive, eu particularmente falando hoje em dia, eu acho que tá até um pouco pesado nesse sentido, né, porque a maior parte dos jogos que saem na indústria, jogos independentes e tal, são inspirados em Dark Souls, né, tem algum elementozinho ali do Dark Souls, né,
ou a punição depois da morte, né? E aí você tem que voltar lá e recuperar suas coisas, ou tem essa questão do gerenciamento de estamina. Mas impactou, né? Impactou de uma forma gigantesca, assim como o Ocarina of Time, o Zelda Ocarina of Time, impactou os jogos de uma forma tão gigantesca a ponto de influenciar o próprio Dark Souls. Então, assim, essas coisas elas não vão surgindo de forma rápida, sabe? De forma... E eu acho que é muito importante a gente colocar isso na nossa cabeça, né? E eu acho importante as pessoas elas segurarem essa expectativa. Pessoas que, de fato, novamente, querem uma inovação do todo o tempo e não querem só arrumar uma desculpa esfarrapada para desvalidar uma obra que ela não acha tão boa. Para essas pessoas, eu acho que é importante, né, entender que você não vai ter isso a cada 2 anos, a cada 1 ano, né? Para as pessoas fazerem uma coisa legal, que seja realmente impressionante, elas precisam de tempo para poder trabalhar, elas precisam, né? E às vezes a empresa não quer isso, né? Às vezes a empresa ela não tá pensando em reinventar a roda, ela só tá querendo fazer uma coisa legal, né? Só tá querendo lançar um produto legal. E tá tudo bem, gente, não tem problema, entendeu? Não tem nenhum problema nisso, né? Os jogos eles continuam divertidos, tão divertidos quanto. E é isso. Então, assim, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham. E realmente tá virando um surto, assim, muito louco na internet, sabe? Eu realmente coloquei isso como uma coisa bem... Eu percebo isso, né? Como uma coisa bem esquisita que tá rolando agora. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então, deixem a opinião aí. A gente se vê no próximo vídeo. Curte, comenta, adiciona os favoritos. É isso. Até mais.